Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo é um vídeo excepcional que eu vou fazer com conteúdo que acabou caindo no meu colo e eu não podia perder essa oportunidade de compartilhar isso com vocês. Então é um vídeo de análise, eu vou mostrar para vocês o comparativo do que a Cadenza contra o Toyota Camry. Um amigo meu ele passou os dois carros, ele é dono dos dois carros, em um mesmo dinamômetro. Olha que oportunidade legal. E a gente vai conseguir explicar bem a diferença de performance dos dois carros, tá? Antes disso, ele fez um outro teste que eu vou compartilhar antes com vocês. O que é a cadência dele, ele testou antes de tirar o catalisador e colocar o difusor no lugar, e depois disso. Então a gente vai mostrar para vocês, vou mostrar primeiro o comparativo do Cadenza com o catalisador e sem, tá? A curva de potência, e depois o Cadenza contra o Camry. Então bora lá. Mais potência agora do que Bora lá. Deixa eu diminuir aqui a minha carinha e vamos mostrar o que importa, que é o conteúdo, tá? Bom, pessoal, aqui como vocês podem ver, a gente tem três curvas de potência que ele passou, tá? Essa primeira aqui em vermelho, ela é com 203 WHP cavalos de roda, e a segunda em verde são curvas de potência ainda com catalisador, tá? E essa última em azul já é sem catalisador, então ele ganhou 15 cavalos de roda só de tirar o catalisador e colocar o difusor, tá? Aumentando aqui para vocês verem um pouquinho a curva de potência, ó, vocês veem que o cursor do mouse aqui na região de potência máxima, ela é 6.200 RPM, é onde deu o maior ganho. Antes disso, em parciais, você pode ver ali que em 5 RPM já dá uma diferença entre a curva verde e a curva azul, tá? Mais ou menos ali uns 7 cavalos mais ou menos. Em 6.000 aumenta, e que 6.200 no pico dá essa diferença máxima aí de 15 cavalos aí de potência. Só de ter tirado o catalisador, ter colocado o difusor, tá? Então o primeiro comparativo que eu queria mostrar para vocês era esse, de que a Cadenza contra que a Cadenza, tá? Só de ter tirado isso, e aqui a gente vê a curva de potência dele. A curva de potência do Cadenza, igual eu já falei para vocês em outros vídeos, tanto aquele na análise do Cadenza do Félix, entre outros mais antigos que eu mostrei para vocês também. A curva do Cadenza ela é uma curva muito ascendente, ela lembra um pouco de carros esportivos que giram muito, tá? Então ela sobe, 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 chega no pico e continua subindo. E aí vem o corte e acaba desperdiçando a potência média útil dele aqui nessa região. Se ele, ao invés de cortar ali 6.300, 6.400, 6.500, ele continuasse, ele ia subir mais. Ele tinha uma dinâmica de fluxo de gás, um fluxo aqui bom, que permitiria girar um pouco mais. Mas infelizmente veio um corte de giro em uma rotação que a potência ainda está subindo, né? E acaba se desperdiçando um pouco de potência. Agora vamos comparar com o Toyota Camry. Lembrando que antes disso, né, eu já falei isso em um vídeo sobre categorias de carros, tá? É bem interessante esse vídeo, veja lá depois, mostrando como é a categoria dos carros nos Estados Unidos e na Europa, tá? Aqui no Brasil é muito bagunçado, principalmente por causa de bagunças fiscais, de acordos bilaterais, e aí acabou comparando, porque o preço do carro acaba vindo numa forma divergente, um pouco destoante da média de fora. E aí a gente tem esse cenário de um Camry, que é um sedã médio grande, contra o Cadenza, que é um sedã grande. Nos Estados Unidos o Cadenza é full size, briga com o Toyota Avalon, e aqui no Brasil se compara com o Toyota Camry, né, que ele rivaliza com o Kia Optima. Kia Optima, Ford Fusion, Volkswagen Passat, Chevrolet Malibu. E os full size, o que é Cadenza, rivalizaria na verdade com o Ford Taurus, com o Chevrolet Impala, Toyota Avalon, entre outros sedãs grandes. Mas vamos lá, tem uma diferença de uns quilinhos aí também em relação ao Cadenza. O Cadenza 1.640, Camry 1.610 quilos, e um Porsche um pouco menor. Mas vamos para a curva de potência, que é o que importa, é o que todo mundo quer ver.
Bom, pessoal, aqui a gente tem a curva de potência do Cadenza contra o Toyota Camry. Nessa curva de potência ainda, o Cadenza estava tava com o catalisador, tá? Deu 200 cavalos de roda de pico contra 213 do Camry. O Camry ele já estava sem catalisador com o difusor, tá? Ó, nessa situação deu 190 cavalos ainda com catalisador, tá? O que é a Cadenza de pico, essa linha aqui vermelha, tá? Pico 190. E o Toyota Camry 200 cavalos de roda, tá? Ah, mas é 10 cavalos só, a diferença é muito pequena. Calma. Quem conhece um pouquinho de curva de potência já matou a charada porque da diferença de desempenho absurda dos dois, tá? Mas eu tenho uma curva aqui um pouco melhor, sem ser foto, que dá para enxergar um pouquinho mais, tá? Aqui, pessoal, é o mesmo teste, mas sem ser foto, que é um PDF mesmo, tá? E aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor, tá? Aqui já é com o que é Cadenza sem o catalisador. Então aqui a gente tem um cenário igualado já, porque ambos estão sem catalisador, tá? E com o difusor no lugar. Então esse é o cenário fidedigno que eu queria mostrar para vocês, tá? No anterior estava o Camry sem catalisador e o Cadenza com catalisador, aí não é muito justo. Aqui estão ambos sem catalisador com o difusor no lugar, que é o cenário que eu quero mostrar para vocês, tá? Bom, pessoal, o que determina eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas nem todo mundo assiste, tá? O que determina a performance de um carro? É claro, aerodinâmica, peso, estratégia de entrega de performance pelo câmbio. Eu já falei no vídeo que os 2011, os Cadenza 2011 são um pouquinho mais agressivos que os 12 em diante, em relação à transmissão. Mas a gente aqui vai comparar simplesmente o cenário de motor. Então vamos deixar de lado um pouquinho esses outros fatores que também importam e vamos nos concentrar somente na performance. Vamos supor por um momento que aerodinâmica é igual, câmbio é igual, peso é igual, a gente vai se concentrar somente no motor. A gente sabe que na verdade no mundo ideal o Cadenza é um pouquinho mais pesado, né? Tem uma área frontal um pouco maior, que é um carro um pouquinho mais largo, e tem um câmbio, pelo menos tirando 2011, né? Que não estica tanto, não estica não, mas não é tão ágil assim. O Camry parece que entrega um pouquinho mais de performance já em rotações mais baixas. Mas vamos lá mostrar a curva de potência, que é o que importa aqui para vocês. Em um hipotético cenário que ambos são iguais em câmbio, peso, aerodinâmica, a gente teria simplesmente a performance do motor determinando a diferença de desempenho. Aqui em vermelho a gente tem a curva de potência do Camry, aqui em verde a curva de potência do Cadenza, tá? A partir dos 4.000 RPMs, não estranhe esse levante, esse ganho na curva de potência. Não é que entrou o VTEC, é porque simplesmente até aí não se pode pisar tudo, ou UTS, né, que é borboleta totalmente aberta. Porque rotações abaixo disso, se você der pé fundo, ele reduz marcha. Passar carro automático no dia não dá um trabalho desgramado. Eu já passei o Fusion, dá muito trabalho. O Fusion também é assim, você só pode pisar em rotação mais alta, pisar tudo, né? Porque se você pisa tudo em rotação mais baixa, ele reduz e aí perde seu teste, tá? Então vamos considerar de 4.000 em diante para os dois carros, tá? Porque aí sim estão ambos pisando no máximo na borboleta, tá? Pisando tudo. O que a gente enxerga aqui? É o que eu sempre falo para vocês. Repara que o pico de potência aqui do que é a Cadenza, esse verde aqui, a 6.200, 6.300 RPM, ó, ele vai ter 213 cavalos de roda aqui contra 214 aqui do Toyota Camry. Mas olha que interessante, quando a gente olha essa performance em função do tempo, em função da rotação, a gente percebe que simplesmente o pico não significa nada. Como eu sempre falo nos vídeos, o que importa é a curva de potência, ou, entrando um nível maior na discussão, a potência média útil. A potência média útil de 4.000 RPM até 6.200 RPM, se vocês verem aqui do Camry, é muito maior. Então ele chega aqui a 6.200 RPM, trocou de marcha, a próxima entra, por exemplo, a 4.500. Olha a diferença de desempenho que ele vai ter em relação aqui à Cadenza, ó. Isso dá mais ou menos 20 a 25 cavalos de diferença, suponhando que relações de marcha sejam iguais em ambos.
O Camry, ao trocar de marcha ali no corte, acelera, trocou de marcha, a próxima marcha entrou com 20 cavalos a mais que o Camry, que o Cadenza, né? O Camry com 20 cavalos a mais que o Cadenza. E ele continua acelerando, acelera, chegou aqui no corte, trocou de marcha, a outra entra. Então repare que essa faixa útil de desempenho, que acelerou tudo, chegou na rotação máxima, trocou a próxima, entra, vai a 4.500, 5.000 RPM. Continua acelerando. Essa faixa de aceleração, visando a máxima performance ali de 4.500 a 6.200 RPM, a potência média útil do Camry é muito maior que a potência média útil do que a Cadenza. Ainda que a potência de pico, que não significa nada, sejam parecidas. Então lembre-se, isso é uma analogia que estou usando para esses carros, mas serve para qualquer comparação, seja carro turbo, aspirado, o que importa é a potência média útil, é ela que define performance, quando a gente olha simplesmente na vertente do motor. Claro, existem diversos outros fatores, câmbio, aerodinâmica, mas numa hipotética situação que todos são iguais, né? A gente está aqui fazendo análise em cima do motor, comparando o motor, a gente tem uma diferença bem perceptível a favor do Camry. Então isso é inegável, é uma diferença muito grande, tá? Então não tem jeito, por mais que tenha a limitação dele, e o Cadenza aí não tem, vai até 255 se não me engano, o Camry parece que 235, 225 não tenho certeza. Até chegar nessa velocidade, o Camry anda mais, mesmo em retomada. Muitas pessoas falam que se sair ele a 180 numa reta de 7 km, até o Camry limitar, o Cadenza andar junto, igual não anda, vai perder, não tem jeito, não tem o que fazer. De 0 ao limitador do Camry, acho que é 225, de 0 a 225 o Camry anda mais que o Cadenza. Se fizer de 180 a 225, o Camry continua andando mais que o Cadenza. Se fizer de 200 a 225, o Camry continua andando mais que o Cadenza. Por quê? Porque a potência média útil do Camry é maior do que a do Cadenza. Para compensar isso, o Cadenza precisaria ter um peso muito menor, mas isso, conforme mais aumenta a velocidade, menos influencia a questão de peso. Então não resolveria. Precisa ter uma aerodinâmica fenomenal para igualar isso, que não é o caso, tá? São bem parelhos em área frontal corrigida, tá? Então é essa a explicação, tá? A curva de potência, galera, só um disclaimer aqui, ela é uma transcrição, é uma explanação da performance mecânica do motor em função de tempo. Então basicamente a gente pega, ela é o resultado final da equação da conta, tá? Que tem como ingrediente o torque, tá? O torque é uma tendência de movimento, é quando se aplica a função tempo, a função rotação. Cara, você ligou o motor, o volante do motor girou ali 1 RPM, puff, já virou automaticamente potência, e é ela que a gente precisa analisar, porque ela é o produto final, é ela que importa. Então você precisa puxar um caminhão, tá? Aqui na rotação de potência máxima é onde você tem mais performance, mais força para puxar qualquer coisa, tá? E não na rotação de torque máximo, que é bem mais baixo, tá? Então o que importa para aceleração, para qualquer coisa, qualquer analogia, é a curva de potência, porque ela é o resultado final. O torque é um ingrediente da potência. Quando a gente adiciona o fator tempo, adiciona a rotação, o RPM, puff, o torque vira potência, e é nela que a gente precisa analisar, porque é o resultado final dessa conta, que é o que importa, é o que vai trazer a performance do motor. Tanto que é na rotação de potência máxima que ocorre a estratégia de máxima performance. Então você pisou o carro pisou totalmente na borboleta, de 0 até 200 por hora. A primeira marcha ele vai começar aqui, ele vai circular por toda a curva de potência, então começa de 2.000 até 6.400. A segunda marcha vai de 3 ou 4 RPM até o corte. Da terceira em diante, ele fica só em uma faixa útil aqui de 4.500, 5.000 até 6.500 e fica a terceira, 6.500, troca, quarta, de 4 a 6.500 e fica nessa faixa aqui que é onde tem a maior potência, porque é onde há a maior força e a maior performance possível, tá? Então na analogia sempre de performance do motor a gente faz olhando a curva de potência. E a potência é sempre uma exponencial do torque. Então, se a potência do Camry é maior nessa faixa de rotação aqui, automaticamente significa que o torque dele também é maior, tá? Porque são grandezas diretamente proporcionais. É só você olhar aqui a curva de torque também. Ó, tem essa mini pico aqui que passa o pico do Camry
e é justamente um reflexo da curva de torque, já que o torque é justamente um ingrediente da potência. Então, nesse pequeno trecho aqui, o torque também é maior, tá? Então lembre-se, o torque é maior nessa faixa de rotação aqui, pequena, a potência também é, tá? Seria impossível o torque nessa região aqui de 6.200 RPM ser maior no cadenza e a potência ser menor. É uma formação impossível, porque são grandezas proporcionais, então isso nunca vai acontecer. Então, se o torque do cadenza nessa faixa aqui de 6.200 é maior, a potência automaticamente também é, para qualquer faixa de rotação. Então, se a gente olhar aqui, ó, aqui tem um gap bom a 4.500 RPM, cria-se uma barriga, né, na potência na diferença da potência do Camry e cadenza. Essa mesma barriga acontece na curva de torque, então é sempre uma é um espelho da outra, né? Mas a de potência ela vai crescendo mesmo quando o torque diminui, porque a gente adiciona a rotação, e o que importa é sempre a curva de potência. Então você vai precisar puxar um caminhão aqui, aqui a 6.000 RPM o torque é menor do que a 4.000. Ah, mas eu preciso puxar um caminhão onde eu vou ter mais força. Aqui em 6.000, porque aqui em 6.000 a potência é maior. E é ela que importa, porque novamente ele é o final da conta. Então galera, é mais uma breve explicação, tentando ser o mais sucinto e rápido para que todos entendam, que não fique um vídeo longo. O cadenza ele anda menos que o Camry, não é por causa do peso dele, não é porque ele é uma categoria acima, que é de fato, é um carro com esmero maior, mais luxuoso, com mais requinte, até porque o rival dele é a Toyota Avalon, né? O Camry briga com o Kia Optima, tá? Mas não é por isso que o cadenza anda menos que o Camry, ele anda menos porque simplesmente tem um motor com uma performance menor, simples assim. Se pegar um Avalon, o Toyota Avalon, que é o full size, rival direto do que a cadenza, e ele, numa hipotética situação, tiver o mesmo motor que o Camry, ele também vai andar mais que o cadenza, tá? Então, muita gente associa, mas é um carro com mais requinte, é verdade, mas não é por isso que ele anda menos, não é, uma coisa nada a ver com outra. Tá? Então ele tem muitos prós em relação ao Camry, é uma compra melhor, até eu acho que é uma compra melhor, mas não é por isso que a performance dele é menor. A performance dele é menor porque simplesmente o motor entrega menos potência, média útil, ponto final. É isso galera, valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!